Bora, bora, que hoje estreia o Conexões com o tema Intuição. Vem refletir comigo. Conexões estreia hoje falando sobre intuição na visão científica e na visão espiritual. Você segue sempre a sua intuição? Intuição feminina, mito ou verdade? Com a visão da neurociência de Jung a respeito. E no quadro Qual é a Boa Nova, vamos refletir sobre o Evangelho com base na série The Chosen, Os Escolhidos. Tava aqui, né, gente, dançando, cantando, mas o Instagram derrubou minha live com a música. Bora, bora. Boa noite, Rainê. O Instagram derrubou a minha live por causa da música. Esperar um tempinho aí. Boa noite, Grazi. Só esperar entrar pelo menos as pessoas que estavam antes para eu poder começar. E aí vocês, falem aí comigo, né? Boa noite. Grazi, e aí você segue sempre a sua intuição, Graziela? Intuição feminina, Grazi, mito ou verdade? Como é que tá a sua? Olha o Rainê querendo saber como é que foi meu dia, querendo saber o que? Fofocas. Ah, que ótimo. Tirei a notificação, mas não sei por que tá sendo autorizado ali. Eu vou ter que ficar vendo as notificações na tela. Boa noite, Rô. Então, vamos embora lá, né? Para completar aqui para Rosângela entender, o Instagram derrubou a minha live por causa da música. Achei que um trechinho ia passar, né? Mas ainda bem que foi no início, senão imagina se fosse no meio, né? Então vamos lá, gente. No programa de hoje, na estreia do Conexões, nós vamos falar sobre intuição. Você segue sempre a sua intuição? Intuição feminina é mito ou verdade? Com a visão da neurociência e de Jung a respeito da intuição. E no quadro Qual é a Boa Nova, vamos refletir sobre o Evangelho com base na série The Chosen, Os Escolhidos. Então, para começar, vamos investigar, né? Intuição, essa coisa que todo mundo tem, independente de religião. As pessoas sempre, né, têm aquela vaga ideia, cada um atribui a algo, né, a si ou algo extra, né, sobrenatural, enfim. Às vezes não sabe exatamente a quem atribuir, mas nós vamos primeiro começar com a visão da ciência sobre isso, né? Para a gente poder entender por que é curioso que vocês costumam, quando tem assim uma ideia, uma intuição, um insight, atribuir a si mesmo ou a algo externo? Conta aí para mim. Na neurociência, eu vou me basear aqui, porque a gente está começando, né, gente? Depois eu vou convidar algumas pessoas, profissionais, especialistas, mas para começar, ainda mais assim de supetão, eu não convidei ninguém, então eu procurei artigos para poder trazer aqui para vocês. E a gente vai se basear num artigo, a fonte é de um artigo da BBC, onde uma neurocientista, Valerie Van Molucon, diz que a intuição caiu em desuso em uma era do pensamento racional e analítico. Essa era que nós nos encontramos agora, né? Mas suas respostas emocionais não são tão falhas como se pensava. Então houve uma mudança. Antigamente, aí a gente para analisar, né? Aquela época que tinha os bruxos, magos, as bruxas, né? Tinha aquela coisa da sabedoria. Depois isso caiu um pouco em desuso e veio essa era da razão, muito racional, e a intuição foi deixada um pouco de lado. É isso que ela vai explicando no artigo que eu trouxe alguns recortes. Então, as pesquisas sugerem que o cérebro é uma grande máquina de previsões. Olha isso, o nosso cérebro ele já é assim. Constantemente comparando a informação sensorial, porque nós sabemos que o cérebro tem lá as suas divisões, né? E as experiências atuais com o conhecimento depositado e as memórias de experiências passadas. Aqui entende-se experiências passadas mesmo na nossa vida, nessa vida, né? Cientistas chamam isso de estrutura de processamento preditivo. Ou seja, o nosso cérebro ele já tem essa capacidade de fazer uma análise super rápida. E aí vocês imaginam, né? A gente hoje com essa tecnologia ainda, mesmo que intermediária, que a gente não tem um supercomputador, um celular dos mais avançados, a gente já vê toda a agilidade conforme a tecnologia tem evoluído. Imagina só pensar no cérebro, né? A gente nem consegue entender a sua rapidez para fazer todo esse cálculo, né? Essa máquina de previsões, como ela diz aqui. Opa! Então, essa compatibilidade entre os modelos anteriores, com base nas experiências passadas e experiências atuais, ela acontece de uma maneira automática e subconscientemente. As intuições ocorrem, percebe que a gente está falando sobre a intuição nossa mesmo, né? Nosso cérebro.
As intuições ocorrem quando o seu cérebro estabelece combinações e incompatibilidades entre o modelo cognitivo e a experiência atual. Mas isso ainda não chegou ao nível da consciência. Então, estamos falando daquilo que está lá escondido, né? Não está tão claro assim para a gente faz no automático, não é algo que você vai parar para refletir. Então, tem essas combinações. O nosso cérebro, aí já é um comentário meu, não é aqui, da neurocientista, né? Com base, é claro, em outros estudos que eu já fiz, né? Em outras coisas que eu participei, não é algo que eu tenha essa especialidade, vocês sabem. Nosso cérebro, ele economiza energia, ele faz de tudo para economizar energia. Então, algumas decisões que são mais simples, que ele está acostumado a tomar, ele faz no automático. Ele não, digamos que ele não te consulta, né? Imagina se todo dia, para cada atividade do nosso dia, a gente fosse parar para realmente decidir aquilo. E é até interessante que dizem por aí que alguns homens aí de negócios costumam usar, né, só jeans e camisa branca, ou fazem algumas coisas assim para não gastar tempo, não perder tempo, energia, tomando essas decisões como se arrumar, né? Algo que é tão básico. E aí, quando a gente quer algo, a gente tem que tornar isso consciente. Trazendo aqui para o lado dos nossos comportamentos, né? Saindo um pouquinho da intuição, mas do nosso padrão de comportamento, quando a gente percebe que a gente está, assim, quebrando muito a cara, está sempre passando por certas situações, está tendo um padrão de comportamento que não está fazendo bem para a gente, nem para aquelas pessoas ao nosso redor, o que a gente precisa fazer é praticar a autoobservação, identificar o que a gente tem feito sempre e não está dando certo, para poder mudar ali. Porque quando algo já está muito enraizado na gente, a gente faz sem perceber. O nosso cérebro, ele, como ela fala aqui, né? Acontece de uma maneira automática, porque ele já está acostumado a tomar sempre, quando ele se vê diante daquela situação, ele sempre resolve de determinada maneira. Então, ele vai resolver isso logo. Por isso que é importante a gente parar, refletir, pensar, depois tomar atitude, e não tomar atitude no impulso, né? Então, o pensamento intuitivo é descrito como automático por ela, rápido e subconsciente. Vou repetir. O pensamento intuitivo é descrito como automático, rápido e subconsciente. Por outro lado, o pensamento analítico é lento, lógico, consciente e deliberado. Então, se fosse assim, né, será que é sempre... A gente sempre deve seguir a nossa intuição? É claro que existem várias pesquisas, vários profissionais, cada um vai falar alguma coisa a respeito. Com base nesse artigo que eu trouxe aqui, ela diz, então será que deveríamos nos basear apenas na intuição, já que ela ajuda a nossa tomada de decisão? Não, ela fala que é complicado, porque a intuição ela se baseia em um processamento evolutivo mais antigo, automático e rápido. É vítima da desorientação como de tendências cognitivas. Esses são erros sistemáticos do pensamento que podem ocorrer automaticamente. Foi aquilo que eu falei, já você está sempre fazendo isso. Mas será que só porque você está sempre fazendo isso é bom? Né? Será que você não precisa mudar? Ou você já mudou, mas continua fazendo a mesma coisa que fazia antes, né? Apesar disso, familiarizar-se com o viés cognitivo comum pode ajudar a identificá-lo em ocasiões futuras. Então, ele pode estar um pouco desatualizado, conectado mais com esse nosso passado aí primitivo. E ela vai dar alguns exemplos a respeito de que, né, nós estamos evoluindo quanto humanidade, então nós precisamos evoluir também na maneira como a gente processa todos os nossos pensamentos. Agora vamos para o nosso Povo Fala Online, né? O que estão dizendo nas ruas da web. Há pouco tempo eu fiz um post aqui perguntando, né, se vocês seguem sempre a intuição de vocês, sim ou não, para ouvir o que vocês têm a me dizer. E agora eu vou ler alguns comentários que eu recebi. A Luciene disse que segue sempre e que para ela vem por sonho ou simplesmente por saber. Não é uma coisa tão clara assim, aquela coisa, eu não sei como é que eu sei, mas eu sei, né? Como é que é para vocês? Quem não comentou nada e quiser deixar o comentário aí, pode falar. Já a Sônia, ela disse que na maioria das vezes ela segue, só que ela traz uma coisa super importante. Preciso estar calma, daí entendo. Mas como ainda sou uma pessoa muito agitada, infelizmente, diz ela, só percebo depois que tive a intuição e não segui. Ou seja, quanto mais agitados estivermos, né? Talvez desequilibrados, mas aí não estou falando da Sônia, né? Quando a gente não presta muita atenção, né? Vai naquela agitação do dia a dia, deixa passar a intuição e depois fala, bem que tinha vindo isso aqui na minha mente e eu não segui. O Alan diz que subestimamos e muito a nossa intuição. É parte de nossa conexão com o sobrenatural e conosco. Então aqui ele já traz essa visão mais para o lado espiritual.
Assim como ela também, né? Só tô querendo dizer porque ele deixou claro aqui, né? Do sobrenatural com nós mesmos, já que a gente, para cada um, né? Cada um entende a sua intuição quando ela é externa, vindo alguns dizem que foi Deus, outros o Espírito Santo, outros que foram espíritos protetores. Então, cada um vai atribuir a sua crença. A Kari já conta uma história pra gente. Ela diz que se livrou de um acidente de carro por conta da intuição. Ela estava dirigindo na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., aqui no Rio de Janeiro, para quem não é do Rio, né? Na altura de Inhaúma, na parte alta dessa via, quando uma voz interna disse para ela que ia ter um acidente. Então, no fim, ela trocou de faixa, foi para do canto e, de fato, um carro bateu nela. É que a história é grande. Troquei de faixa, fui para do canto e, de fato, um carro bateu no meu carro. Um cara bateu no meu carro. No fim, ninguém ficou ferido e foi só um amassado. Se tivesse ficado na pista que estava, poderia ter capotado e caído na linha do metrô. Foi um livramento real, que ela conta aqui. Fora os sonhos, que já tive vários em que na vida real aconteceu igualzinho ao que eu tinha sonhado. Sou muito grata à espiritualidade por toda a proteção e por sempre estarem comigo, me protegendo e me guiando. Olha só o que a Karen, né, como ela conseguiu se proteger de um acidente que poderia ser muito grave. Então, ela seguiu a sua intuição de uma maneira bem rápida, né? Ali deve ter sido aquela coisa, intuição, instinto, bem ágil. Olha a importância. Boa noite aos que estão chegando depois, né? Karen, Nando. Opa! Curtindo aqui. Então, Karen, também, se quiser enviar, porque você ficou de me enviar a sua história e não enviou. Se quiser deixar aí um comentário. Agora, o El. O El já vem agitando aqui, mandando, olha a história do El. O dia em que não segui a minha intuição foi quando eu saí de casa para encontrar um boy do Tinder e o cara era bem psicopatinha. De casa, dentro do Uber, até chegar na casa do boy. Olha isso, gente. A intuição dele gritava, que ele diz aqui, da casa dele, dentro do Uber, até ele chegar na casa do boy. A intuição gritava, mas ele preferiu não ouvir, né? Aquela coisa, né? É um mosquito aqui, não tá nem aí. A pessoa quer aproveitar a vida. E deu no que deu. Aí a gente não sabe. Também não quis perguntar no que deu, gente, porque a live aqui, né, de repente a história seria imprópria para o horário. Passei a madrugada toda na rua esperando alguma condução para ir embora para casa. Então a gente já sabe que o El acabou ficando na rua. Essa foi a história enviada por ele. A Bruna diz, sempre que posso eu a sigo. Respeito o que ela tem a me dizer. Sempre está certa sobre certas pessoas, seja a minha volta ou a de terceiros. Quando eu sigo a minha intuição em qualquer situação, parece que eu estou me fazendo bem, estou certa de algum modo e quando não a respeito, fico com sensação de culpa. Acho que as pessoas deviam dar mais atenção para o assunto intuição. Pode nos livrar ou ajudar em muita coisa. Realmente, né? Bate uma culpazinha quando a gente fala assim, intuição estava gritando, como disse o El. Eu não segui e agora eu estou me dando mal. Não tinha necessidade de passar por isso, né? Mas a gente acaba, às vezes, insistindo, até porque não tem aquela clareza total se é uma intuição, se é uma paranoia, se são os nossos medos, né? As nossas preocupações do dia a dia. A gente nunca tem essa clareza, quer dizer, nunca não, né? Nem todas as vezes nós temos essa clareza total. E a Moni mandou aqui pra gente que os sonhos dela têm voltado, como quando ela era criança. Sonhos premonitórios. Eu sempre me atento a isso, mas confesso que gera ansiedade, porque nem sempre são coisas boas. Isso é muito comum de ser relatado por pessoas que têm sonhos premonitórios. A Moni também contou que quando ela engravidou da filha dela, Clara, ela sonhava com ela como ela é agora. Na verdade, o cabelo dela escureceu um pouco, né? Ela diz aqui, ela era do cabelo claro e os olhos claros assim como é hoje. Aí ela conta que escureceu um pouquinho o cabelo, mas do jeito que ela nasceu, né, a menininha Clara, era como ela sonhava. Eu sempre sonho com a Clara, desde criança. Ela diz também que sonhava, às vezes, com ultrassom, e quando ela fazia, dava ali igualzinho. E o Girles conta que antes da pandemia, ele pensou em largar tudo e viajar sem rumo. Mas aí ele pediu um sinal a Deus e caiu uma tempestade. Daí ele entendeu que não era para ele ir e ele disse, Deus está nos detalhes, olha,
Ainda bem que você não foi, porque você corria um sério risco de ficar preso aí em alguma cidade, né? Porque houve aquele lockdown, enfim, bem nesse período do início, você poderia ter ficado preso numa situação bem difícil. Então agora deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando, né? Opa! O Nando diz: quando estou sereno e calmo, todas as vezes que consegui seguir minha intuição, sempre me dei bem. Isso aí, ó. Opa! Eu botei o microfone bem aqui do meu lado e agora eu tô enrolada para mexer. O Nando também diz: porém, sempre linko a intuição com o mundo espiritual, basta saber discernir se ela vai nos fazer bem. A intuição eu acabo pensando sempre como algo positivo, né? Não é necessariamente, né? Mas eu penso assim, que é para o nosso bem, né? Para a gente se proteger, para a gente buscar, né? Solucionar, enfim, resolver, nesse sentido, né? Pode ser a intuição de que vai acontecer algo ruim, mas para a gente se preparar para aquilo. Eu entendo dessa forma. Mas existe a influência positiva e negativa também, né? A gente tem que estar atento. E ele diz: estamos conectados com benfeitores, principalmente em desdobramentos, conta muito. Sim, é porque na pergunta eu falei sobre intuição e sonhos, aí acabou que algumas pessoas contaram sobre os sonhos, mas a gente pode até em outro momento fazer uma live mais sobre sono e sonhos, que foi até um tema de estudo essa semana. Então, de repente, a gente pode, num outro momento, falar especificamente sobre o momento do sono. Mas hoje é mais isso, a gente receber essa intuição, saber que algo vai acontecer e de que forma, né? Então, agora a gente vai para Jung. Se vocês quiserem, podem ir comentando aí. E aí, vamos lá, né? Para quem não sabe, né? Dando um Google aí, o psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica, né? Carl Gustav Jung, nossa, é um trava-língua. Ele propôs e desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo. Seu trabalho tem sido influente na psiquiatria, psicologia, ciência da religião, literatura e áreas afins. É importante isso aí, ó, psicologia, ciência da religião, porque eu vou trazer bastante, não que eu entenda muito de Jung, mas conforme eu vou estudando outras áreas, sempre tem ali uma analista junguiana, tem alguém mencionando, então eu acabo pegando alguma coisa e vou acabar, com certeza, trazendo sempre algo aqui. Hoje, então, a gente vai ter como fonte o artigo A Teoria dos Tipos Psicológicos, que foi publicado por Elvina Lessa no Instituto Jungiano. É um trava-língua isso, gente. Jungiano. A Elvina conta que em 1921 Jung trouxe uma contribuição fundamental para o entendimento da tipologia humana. Então, vocês vão prestando atenção para ver com que vocês se identificam. Embora nós não sejamos uma coisa só, né? Somos um pouquinho de tudo. Ao escrever o livro Tipos Psicológicos, fruto de mais de 20 anos de observação e do exercício da medicina psiquiátrica e da psicologia prática, na concepção de Jung, olha o que ele publicou, né? Ele identificou 4 funções psíquicas que a consciência usa para fazer o reconhecimento do mundo exterior e orientar-se. A consciência usa para fazer o reconhecimento do mundo exterior e orientar-se. Então, ele definiu da seguinte forma: sensação, pensamento, sentimento e intuição. Por isso que eu estou trazendo aqui para o nosso estudo. Estas, junto com as atitudes de introversão e extroversão, representarão os tipos psicológicos, ou seja, toda essa combinação aí vai dar nos tipos psicológicos. Segundo Jung, existem 2 maneiras opostas através das quais percebemos as coisas: sensação e intuição. E existem outras 2 que usamos para julgarmos os fatos, que é o pensamento e o sentimento. Ou seja, a gente percebe de 2 formas, sensação e intuição. E a gente julga de 2 formas, pensamento e sentimento. As pessoas utilizam diariamente esses 4 processos. Por isso que eu falei, embora a gente se identifique mais com um, com certeza em algum momento a gente usa também o outro, né? Mas a sensação e a intuição são funções irracionais, uma vez que a situação apreendida diretamente sem a mediação de um julgamento ou avaliação. Acontece da seguinte forma: a função sensação é a função dos sentidos, é aquilo que a gente está vendo, ouvindo, né? Está sentindo mesmo.
É a função do real, a que traz as informações, as percepções do mundo através dos sentidos. Eu vi aquilo acontecendo, eu ouvi, né? Eu senti não de tô sentindo alguma coisa, né? Mas eu senti assim, eu presenciei, né? Os meus sentidos. Pessoas do tipo sensação acreditam nos fatos, têm facilidade para lembrar-se deles e dão atenção ao presente. Essas pessoas têm enfoque no real e no concreto, são voltadas para o aqui e agora e costumam ser práticas e realistas. Preocupam-se mais em manter as coisas funcionando do que criar novos caminhos. É interessante, né, como nós somos tão diversos. Às vezes a gente fica tentando, às vezes quase sempre, tentando mudar o outro, não entendendo o outro, mas nós somos assim muito complexos e muitas vezes nós também não nos conhecemos e o outro também é. Então olha os tipos aí, todas as combinações que Jung traz pra gente, né? Boa noite, Sônia. O oposto, então, da função sensação, qual é? Intuição, onde a percepção se dá através do inconsciente. Tudo bem, Sônia? Seja bem-vinda. Então, nós estamos nesse momento, estou aqui mencionando um artigo que fala de Jung, que ele vai falar sobre intuição. Então, agora aqui, né? O oposto da função sensação sobre os tipos psicológicos. E aí explicando. O oposto da função sensação, que é aquela que acredita no que vê, no que ouviu, né? No que seus sentidos perceberam, é a função intuição, onde a percepção se dá através do inconsciente. E a apreensão do ambiente geralmente acontece por meio de pressentimentos, palpites ou de inspirações. Então tem tudo a ver, né, com o nosso estudo. Os sonhos premonitórios e as comunicações telepáticas via inconsciente são algumas das propriedades da intuição. A intuição busca os significados, as relações e possibilidades futuras da informação recebida. Olha tudo que ele fala. Pessoas do tipo intuição tendem a ver o todo e não as partes. E por isso costumam apresentar dificuldade na percepção de detalhes. Então, enquanto o tipo sensação é mais do aqui e agora, do presente, às vezes não encontra um outro caminho, só enxerga aquela possibilidade, tem essa dificuldade para, né, não deu certo aqui, vou fazer por aqui. As pessoas do tipo intuição, elas observam um todo e às vezes têm dificuldade para prestar atenção nos detalhes, são mais de eu sentir, né? É como eu falo aqui. A intuição busca os significados, as relações e as possibilidades futuras da informação recebida. E isso é tudo muito rápido, é tudo muito automático. Então, nem sempre a gente, não é assim, vou calcular aqui alguma coisa, né? Você tem essa percepção. Mas é importante que ele traz aqui uma visão do nosso cérebro. Nós somos capazes disso. Porque às vezes, aí se vocês quiserem comentar também, às vezes a gente que acredita, né, em espíritos ou, enfim, acredita em Deus, acredita em algo além, a gente atribui muitas vezes os nossos pensamentos sempre, né? Eu tive uma ideia, foi alguém aqui que soprou, né? É uma intuição extra e muitas vezes é nossa mesmo, é do nosso inconsciente isso que está vindo. Ele coloca os sonhos premonitórios e as comunicações telepáticas via inconsciente são algumas das propriedades da intuição. Interessante, né? Que além dos sonhos que a gente já tinha mencionado, ele fala das comunicações telepáticas. E aí a gente lembra daqueles momentos em que a gente fala com uma pessoa e a pessoa diz, eu estava pensando em você, né? E às vezes esse vínculo com a pessoa é tão forte que a gente, quando pensa, a outra liga, manda uma mensagem, ou você sente que a pessoa não está bem, ou você sente que a pessoa está com raiva, você sente alguma coisa, né? Fica difícil. Quando a gente cria uma conexão, fica difícil esconder. E aí, às vezes, na novela, né, em filme, tem aquela coisa da mãe, ai, tô sentindo alguma coisa, da irmã, ai, tô sentindo. A minha mãe aqui em casa fica falando, eu não sinto nada. Mas também, assim, não dá para arriscar, porque, tipo, nunca passamos por um perigo tão forte para ela sentir algo, né? Mas ela fica brincando assim, essas mães de novela sentem tudo. O Nando tá falando que é o magnetismo. Tem muito a ver com os fluidos, né? Esse vínculo que a gente acaba tendo um com o outro, e o pensamento é energia. Então a gente consegue se conectar assim através dessa energia e a gente pode emanar ela de uma maneira, a gente tem que utilizar ela de uma maneira positiva, né? Um recurso tão valioso quanto esse que a gente tem, essa força. A gente vai falar aqui também numa próxima sobre lei de atração de uma maneira equilibrada, é claro. Pode ser que seja o próximo tema, eu já anotei.
E vocês se identificaram aí com esses tipos? Voltando aí, os tipos psicológicos, né? Sensação ou intuição, né? Que a gente ainda vai falar de pensamento e sentimento. Sensação ou intuição? Vocês acham que vocês são quais, né? Eu imagino que por estarem aqui na live, vocês sejam mais da intuição, mas também podem ser curiosos querendo compreender além, né, do que aprender mais. Mas se vocês quiserem colocar aí com o que vocês se identificam mais, vou resumir novamente, né? O sensação são as pessoas que são mais vinculadas à função que traz as informações para elas, são as dos sentidos, eu vi, eu ouvi, né, algo através dos órgãos mesmo, e elas são mais realistas, mais com enfoque no real e no concreto, são práticas e mantêm as coisas funcionando, tem mais facilidade para manter as coisas funcionando do que encontrar novos caminhos. Enquanto as pessoas em intuição, elas têm uma percepção do todo e têm essa facilidade maior para os pressentimentos, palpites e inspirações. Agora vamos entender as funções pensamento e sentimento que são consideradas racionais. Às vezes a gente liga, né, sentimento, emoção, mas aqui ele coloca como racionais por serem influenciadas pela reflexão. O El está dizendo que é os dois. Foi como eu falei antes, não sei se você estava aqui, o El, né? Ele descreve, Jung descreve esses tipos, mas nós usamos todos eles, né? Só que acabamos desenvolvendo mais um. Então, nesse caso da intuição, né? Quanto mais você desenvolve, mais você pratica, você vai se tornando mais intuitivo. Foi assim que eu entendi, né? As funções pensamento e sentimento, elas são consideradas racionais por serem influenciadas pela reflexão, determinando o modo de tomada de decisão. Olha só, tomada de decisão, uma das soft skills que eu postei alguns meses atrás, tá super em alta agora, desenvolver habilidades além das capacitações técnicas. Estas funções são chamadas de funções de julgamento, responsáveis pelas conclusões acerca dos assuntos que trata a consciência. Então, a função pensamento estabelece a conexão lógica e conceitual entre os fatos percebidos. As pessoas que utilizam o pensamento, elas fazem uma análise lógica e racional, quando elas vão fazer esse julgamento. Classificam e discriminam uma coisa da outra sem maior interesse pelo seu valor afetivo, sem levar em conta a interferência de valores, ou seja, elas têm uma facilidade para serem mais imparciais quando fazem um julgamento, porque elas são voltadas mais para a razão. Não é que, eu entendo assim, né? Não é que sejam frias, né? Que não tenham sentimentos, mas conseguem separar mais as coisas, né? Sem levar em conta a interferência de valores pessoais. A função racional, que se contrapõe a essa função do pensamento, é a função do sentimento, que aí já vai ser o contrário, né? Quem usa o sentimento tende a valorizar os sentimentos em suas avaliações. Utiliza-se dos valores pessoais dos seus e dos outros para tomar essas decisões. E mesmo que elas não tenham lógica do ponto de vista da causalidade. Então, assim, é aquela coisa de você avalia de acordo com os seus valores e não, por mais que seja racional, não está seguindo exatamente a sua razão, está considerando muito mais os seus valores ali. Para Nise da Silveira, sabe Nise da Silveira, aquela que esteve há pouco tempo aí na mídia, né? A médica que revolucionou o tratamento da psiquiatria aqui no Brasil, ela se opunha a eletrochoques, camisa de força, isolamento, ou seja, torturar os pacientes, e oferecia tratamento por meio de arte, com pincéis, tintas e telas em branco. A Nise, ela teve na mídia há pouco tempo porque o nosso presidente, ele vetou o título de heroína da pátria para ela. Então, quem quiser saber mais, dá um Google aí. A Nise da Silveira, ela dizia que a pessoa que utiliza a função sentimento estabelece julgamentos como pensamento, mas a sua lógica é toda diferente, porque é a lógica do coração. Então ela vai analisar, ela vai julgar, mas ela vai considerar esses seus valores. O julgamento dela é pelo coração. Então, eu entendo assim, que vai considerar, né, a intenção daquela pessoa. Vamos supor, aquela pessoa é muito boa, mas cometeu um deslize, e você vai falar assim, não, ela fez isso de errado, mas ela foi a maneira como eu entendi, né? Mas ela é uma boa pessoa, tem os pontos. E vocês aí, pensamento ou sentimento? Usam mais a razão ou avaliam, consideram muito mais os valores na hora de fazer um julgamento, assim, de raciocinar? Então, para a gente ir concluindo essa parte científica, Jung escreveu:
Sob o conceito de sensação, pretendo abranger todas as percepções através dos órgãos sensoriais. O pensamento é a função do conhecimento intelectual e da formação lógica de conclusões. Por sentimento, entendo uma função que avalia as coisas subjetivamente, e por intuição, entendo a percepção por vias inconscientes. A sensação constata o que está presente. O pensamento, para resumir aí, né, os tipos. A sensação constata o que está realmente presente. Estou vendo, eu estou ouvindo, está acontecendo. O pensamento nos permite conhecer o que significa este presente, qual o seu valor. A intuição finalmente aponta as possibilidades de para onde, de onde, né, e que estão contidas nesse presente. E as 4 funções são algo como os 4 pontos cardeais, tão arbitrárias e tão indispensáveis quanto este, para a gente poder se orientar. Então, talvez alguém que tenha demais desenvolvido um lado tenha que desenvolver um pouquinho outro. Isso aí eu que estou dando meu pitaco, né? Para poder ter um equilíbrio. Conforme palavras de Jung, o inconsciente é o produto da interação entre o inconsciente coletivo e o meio ambiente em que o indivíduo cresce. Como eu falei lá no início do nosso estudo aqui, né, do nosso papo, da live, quando a gente está fazendo algo e que não está dando certo na nossa vida, para a gente poder, é porque dizem aí os especialistas, né, os psicólogos, os psicanalistas, que isso é algo que está no nosso inconsciente. Então, para a gente tentar mudar um pouco, a gente tem que se observar e ver onde é que como a gente tem atuado, tem reagido a essas situações que estão, de certa forma, nos incomodando, que a gente está vendo que ali a gente deve mudar algo, porque não está dando certo. Dizem por aí, né? Quando a gente está sempre passando pela mesma situação, é porque aquela lição ali ainda não foi aprendida. Por isso que a gente está atraindo sempre aquilo para a nossa vida. Então, de que forma a gente pode resolver isso? Observando o que a gente tem feito e mudando esse nosso padrão de comportamento, que provavelmente está lá no inconsciente, né? E aí vamos ao nosso Povo Fala Online, o que estão falando nas ruas da web, parte 2. O El chegou depois, acho que não ouviu, né? A parte, já li a sua parte, o El. Agora vamos para a intuição feminina, mito ou verdade. A Bruna disse, a intuição por si só já é verdade. A feminina, então, é muito mais forte. Às vezes a gente se finge de cega para fazer o que bate na cabeça. Mas no fundinho a gente fica, eu sabia que não era para ter feito ou falado ou estar aqui. A minha particularmente é muito forte, diz ela. Respeito 100% ela em relação ao lugar. Se eu sei que não devia estar por aquele lugar, eu só não vou. Não que vá acontecer algo, eu possa morrer, nada tão trágico assim, né? Mas posso encontrar alguém que eu não curto, posso passar por uma situação chata, uma série de situações. Porque é isso que eu tô falando, gente. Às vezes a gente se poupar de estresse, de passar por situações ruins e a gente, né, cisma, não, eu vou. Então, vamos nos atentar mais ao que a nossa intuição está dizendo. E a Yane diz, sim, intuição feminina nunca falha. Nós, às vezes, ignoramos para fazer o que queremos, mesmo sabendo que tem algo errado. E quando a gente fala para os homens o que a nossa intuição está falando, somos taxadas de loucas. Olha, gente, que babada aí, né? Às vezes os homens não acreditam na intuição feminina, ficam querendo xoxar a gente. Mas mulher tem essa visão, gente, não adianta. Vocês é que lutem. É claro, existem aí, né, os pensamentos negativos, existem as paranoias, os medos, os bloqueios, mas no geral a mulher tem essa intuição muito mais forte. Agora, os meninos que estão aqui, né, o El, Rainer, também deram lá o seu pitaco no post falando que sim, que é verdade, que nunca falha. Muito bem, meninos, muito bem. E aí eu fui buscar uma informação, né, será que é só a gente que acha isso? O psicólogo Rossandro Klinge diz que a intuição feminina é verdade sim. Tem um vídeo no canal dele que o Rossandro vai dizer o seguinte, ele vai tentar assim, vai explicar de uma maneira bem simples, tentar não, né? Tudo depende, né, Rainê? Tudo depende, calma. Por exemplo, a mulher, às vezes, eu vou defender aqui, né, os homens um pouco, vou defender o Rainê, às vezes a mulher tá um pouco desequilibrada, e aí ela fala alguma coisa, né, nem sempre. É claro, não é só porque somos mulheres que estamos sempre certas, mas tem que prestar atenção no que a mulherada fala sim, né?
E aí o que o Rossandro vai dizer pra gente? Ele explica que as mulheres, elas conseguem, sem precisar de muitos dados, chegar a grandes conclusões. A gente não faz isso com esforço, amigos, desculpa aí, sabe? É uma coisa que o processamento aqui é muito rápido. Porque às vezes a mulher não sabe o que você está fazendo. Você não precisa contar para ela alguma coisa para ela poder saber, ter uma intuição, entendeu? Às vezes ela não sabe, e ele diz no vídeo, ele conta uma situação dele dirigindo o carro e que poderia ter se poupado, mas não seguiu a intuição da mulher. E ele dá o exemplo também no trabalho, por exemplo, você numa reunião de negócios com tudo certinho, tudo ok, e aí a mulher pode perceber algo ali de errado, né? Não que a pessoa esteja te enganando, mas algo que está faltando. Enfim, não trouxe todo esse relato aqui para a live. Mas, em resumo, ele diz que porque às vezes a mulher não sabe o que você está fazendo, mas a intuição dela é capaz de fornecer dados que você não consegue. As mulheres sentem quando tem alguma coisa errada, porque desde cedo são estimuladas a expressar as emoções e os homens não. Isso vai embotando a capacidade masculina de perceber essa leitura de dados sutis que o universo feminino tem. Rossandro diz que os homens precisam aprender a ter nas companheiras uma grande parceira para tudo na vida. Porque quando os homens pararem de disputar com as mulheres e começarem a ter elas como parceiras, a vida vai fluir muito mais. Concordam, meninas? Como ele falou aqui anteriormente, né? Não precisa necessariamente a mulher saber de todos os detalhes do seu negócio, do trabalho. Às vezes, só de contar uma coisinha, a mulher já sente que ali tem algo errado, ela vai dar uma dica. Então, vocês estão dando mole nessa competição. Fazer o quê? Mas eu também li em outro artigo falando sobre isso, que a intuição está muito ligada à sensibilidade. Como as mulheres desenvolvem mais isso, estão mais abertas, são estimuladas desde cedo, enquanto o homem é reprimido, tem aquela coisa de homem não chora, homem não pode isso, homem não pode aquilo, né, para reprimir os sentimentos, acaba que a mulher desenvolve mais essa intuição, mas não que os homens também não tenham, até porque tem muitos homens sensíveis, né? E a nossa visão espiritual, né? A gente tem esse entendimento para alguns quando recebem uma intuição de que é Deus falando, que é o Espírito Santo, né, que é um guia, um espírito protetor, um anjo da guarda. Cada um tem a sua crença. O importante é que, como nós temos fé, né, acreditamos que estamos recebendo se é algo bom, que a gente possa utilizar isso para o nosso benefício na vida, como os relatos aqui, né? Ah, não vai naquele lugar, não passa por essa rua. Analisar e seguir, se possível, essa intuição, porque é muito difícil uma pessoa falar que recebeu assim, sentiu algo e acabou fazendo e se deu mal. Muito difícil. Às vezes a gente faz ao contrário, não segue e se dá mal. Então, sempre que possível que a gente possa, a gente já termina aqui sem ter assim finalizar, né, fechar esse assunto, porque é um assunto muito amplo, não tem como. Outras vezes podemos vir aqui com outras abordagens sobre intuição, mas não tem como a gente explorar todo o conteúdo, até porque dentro da própria ciência tem vários estudos, vários pontos de vista. Então, o meu entendimento aqui em resumo, só para ficar assim uma coisa mais fechada e tal, né? Não só ficar jogando no ar, eu entendo que assim, ela pode ser nossa mesmo, nossa, eu, Priscila, né, ser material, ser espiritual, com base em todas as minhas informações, as minhas vivências passadas nesta vida e para quem acredita em outras, né, como eu, reencarnacionista em outras vidas, e o cérebro, ele vai ali juntando todas essas informações, ou seja, já passei por essa situação antes, provavelmente isso vai acontecer, e analisa essa situação rápida e vem como uma intuição, que pode ser minha mesmo, vinda de mim. E pode ter essa intuição vinda dos benfeitores, né, para nos auxiliar de acordo com o nosso merecimento. Então, nós recebemos essas mensagens por intuição quando estamos o quê? Em sintonia com o bem, né? Para receber boas mensagens, a gente tem que estar em sintonia com o bem, né? Senão não rola. Quando temos o merecimento, recebemos essas dicas que nem sempre ficam claras. E por que elas não ficam claras? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, também não é interessante que seja assim uma coisa tão clara. Ah, falaram para eu fazer isso aqui, para eu tocar tal projeto, para eu ir não sei aonde, para eu me comprometer com isso. Não pode ser tão claro assim, porque senão eu estou fazendo aquilo porque alguém mandou e não porque eu quis. Então, como nós temos o livre-arbítrio,
vai ficar uma coisa meio confusa. Será que esse pensamento é meu ou não é? Né? Então, nós seguimos, né? Quando estamos calmos, assim como a Sônia relatou, o Nando relatou, precisamos controlar a nossa ansiedade, né? Tentarmos nos manter equilibrados, calmos, para escutar essa voz da consciência, essa voz íntima que habita em nós, né? E que através também dos benfeitores a gente possa receber isso. E quando essas lembranças acontecem durante o desprendimento do espírito, no momento do sono, elas às vezes não vêm ao despertar. Como alguns falaram sobre o sono, né? Então eu também trouxe isso aqui para vocês. Às vezes, no momento do sono, a gente recebe também informações, mas quando a gente acorda não está muito claro para a gente. E só durante o dia ou no momento em que a gente for passar por aquela situação é que vai vir como uma intuição. Então vamos considerar, né, que existe também essa intuição, que ela é do nosso próprio cérebro, da nossa vivência, e lembrar também que muitos artistas recebem intuitivamente, cientistas, respostas, obras de arte, né, músicas, enfim, sem uma explicação e que atribuem assim, né, a uma inspiração. Mas para que isso aconteça, precisa-se ter o conhecimento. Eu vi também um médico falando sobre isso. Eu não vou ter intuição de física, né, o médico falando. A gente tem intuição sobre aquilo que a gente já tem um conhecimento. Então, quanto mais você estuda algo, se dedica, você vai tendo ideias, intuições a respeito daquilo. E que podem ser suas mesmo, podem vir de fora. Mas o interessante é isso, assim como uma música que pode ter vindo por intuição, ou uma outra obra, mas por quê? Não vai chegar a música para mim, né? Gente, como é que alguém vai me influenciar a compor uma música se eu não sou artista, né? Se eu não sou compositora, é difícil. Então, para cada um, de acordo com as suas capacidades, né? Com suas habilidades, a gente vai receber intuições, dicas nesse sentido. E agora aqui, se vocês quiserem comentar mais um pouco, mas a gente vai encerrar essa parte da intuição. Se vocês quiserem, podem comentar aí, sem menor problema. Mas vamos para o nosso quadro Qual é a Boa Nova? Para refletir sobre o Evangelho com base na série The Chosen, Os Escolhidos. Para quem ainda não assistiu, né, eu perguntei sobre qual série, na verdade já tinham me indicado e eu falei que ia assistir, mas assim, aí colocaram lá como figurinha, achei uma boa, por quê? Tem tudo a ver com o que eu falo para vocês sobre as nossas imperfeições, né? The Chosen, os escolhidos, vai falar sobre os apóstolos, né? Sobre a vivência deles ali, no dia a dia, enfim, eles com as imperfeições deles, eles com as profissões, né, diferentes, homens comuns e simples, que não eram perfeitos assim como nós, hoje em dia, que também não somos, né? Como divulgadores, como cristãos, enfim, como religiosos, seja de qual for a crença, já que aqui o Conexões é voltado mais para falar sobre espiritualidade, né? Sobre isso. A série, ela vai falar justamente dessa questão. E ela tem uma liberdade poética, ela se inspira na Bíblia, mas ela busca levar as pessoas a lerem mais, a buscarem um conhecimento sobre a Bíblia, não se prendendo exatamente, sabe? O que está na série com certeza foi dito, está lá na Bíblia. Eles não vão mudar uma vírgula, até porque, vamos combinar, né, que tem essa questão de que a Bíblia é tradução para lá, tradução para cá, foi modificada aqui, então, né? Fica difícil. Mas só para vocês terem um entendimento aí para quem não, Nando, não tem Netflix. Ela tem a primeira temporada na Globoplay, só que a série já tem 2 temporadas e a terceira temporada ela está sendo produzida, está sendo gravada, não sei, alguma coisa assim, né? Daqui a pouco vai ter a terceira. Então, para quem tem Globoplay, quem é assinante, pode ver a primeira na Globoplay. Mas para todo mundo existe um aplicativo. Depois, se você quiser, eu te mando o link direto, que é um aplicativo da própria produtora. Não é pirata, não. Então, se você quiser, você assiste de graça, senão você contribui com o valor que você puder. Né? Eu esqueci agora o termo. Aquele termo, financiamento coletivo, né? Alguma coisa assim. E aí tem lá na lojinha mesmo aí do teu celular, não sei se é Android, se é iPhone, você joga lá The Chosen, que vai aparecer, que é o aplicativo da própria produtora. A Sônia tá dizendo que tá adorando e que quando sobra um tempo ela assiste. Olha que ela começou a assistir agora. Eu só assisti um episódio. Por quê? Como eu falei aqui no início da live, né? Eu até já estava programando começar com essas lives aqui, só que só para julho e agosto. E aí, há pouco tempo, eu decidi abrir logo. Mas aí eu não tive tempo para nem convidar alguém, nem
ver vários episódios da série. Então, eu quis fazer o seguinte hoje, explicar para vocês, para quem não está assistindo ainda, mais ou menos o que é, né, do que se trata, e comentar só o primeiro. Nas próximas lives a gente fala sobre o segundo e o terceiro episódio e assim por diante. Então, o primeiro episódio, ele tem o nome Eu Chamei Pelo Nome, fazendo uma referência a Isaías 43, capítulo 43, versículo 1. E não é uma série que vai começar contando a vida de Jesus, por exemplo, o primeiro milagre, que ele transformou água em vinho, que por sinal até compartilhei hoje um vídeo do padre Fábio de Mello falando sobre isso, que é super interessante, né? Que o primeiro milagre de Jesus, ele vai trazer alegria, né? Transformou água em vinho para continuar a festa e foi alegria. E muitas vezes as pessoas relacionam divulgar o evangelho com uma coisa meio borocochô, ou uau, 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 né? Ou então acha que você ri demais, enfim, brincar demais, que não tem nada a ver. E divulgar a boa nova, divulgar o evangelho, como que você não pode fazer? Cada um faz do seu jeito, é claro, né? Não vai ficar ninguém forçando a ser o que não é. Mas com alegria também é muito bom, porque você está passando uma energia positiva, é a boa nova e, como disse o padre Fábio de Mello, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Então, esse primeiro episódio, ele começa falando de Maria Madalena. Ele não começa com o primeiro milagre de Jesus, ele não começa mostrando Jesus, carpinteiro, Jesus, começou, não. Pelo que eu entendi, quer dizer, eu não sei, ele não é que ele tem uma ordem aleatória, não posso afirmar isso, porque eu ainda não continuei, né? Mas ele não começa exatamente ali, cronologicamente, né? E aí eles também não conhecem ainda Jesus, os apóstolos. Então começa com Maria de Magdala, já sentindo um medo, ela é criança, né? E fala para o seu pai que está sentindo um medo, e ele manda ela recitar as palavras do profeta Isaías, que começa assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu temi, porque eu te remi, perdão. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E aí continua, mas eu não vou ler aqui tudo, né? E ela, quando cresce, ela é abusada por um soldado romano e em algum momento ela abriu uma brecha e acaba sendo dominada pelos 7 demônios, que é mencionado na Bíblia, né? Em Lucas, capítulo 8, versículo 2. Então, em The Chosen, Maria Madalena é uma mulher que perdeu o pai quando criança, foi abusada sexualmente pelo soldado romano e no meio desses tantos traumas, né, por tudo que ela passou, ela acaba sendo possuída por esses 7 demônios. E aí tem uma questão de que Maria Madalena é chamada, enquanto é possuída, de Lilith. Ela não é chamada de Maria Madalena. É Lilith pra lá, Lilith pra cá, Lilith. E isso me deixou encucada, porque Lilith é uma figura da mitologia, que até se diz que foi a primeira mulher de Adão, e não Eva, né? Mas Lilith se rebelou lá e meteu o pé. E aí é que Deus criou Eva. Mas na Bíblia eu não entendi, né? Não estava ali encaixando. E fui buscar saber. O roteirista diz que eles escolheram o nome Lilith por causa da associação justamente com as mitologias demoníacas judaicas e também porque a palavra Lilith hebraica tem associações com noite e escuridão. E eles queriam retratar Maria como alguém que estava presa numa escuridão espiritual, separada de Deus. Então, quando Jesus ele expulsa os demônios dela, aí ele chama ela, quer dizer, antes, né? Quando ele vai chamar ela para expulsar, ele já chama ela pelo nome dela mesma, Maria Madalena. Lilith na mitologia é encontrada assim, em muitas culturas e está na mitologia da Babilônia. Ela é um demônio com corpo de mulher que vivia no inferno. A live continua aí para vocês, porque a luz piscou aqui em casa. Entre outros documentos, essa história pode ser encontrada na Cabala, em que ela é apresentada como a primeira mulher de Adão. Gente, vocês estão vendo a live? Porque a luz aqui está piscando, eu não sei se a internet está funcionando. Em que ela é apresentada como a primeira mulher de Adão, personagem bíblico do mito de Adão e Eva. Em uma das passagens na história bíblica, o demônio Jesus mesmo disse em Boa Nova, não tem nada melhor que servir um amigo, e um deles foi esse milagre quando faltou o vinho, Nando contribuindo aí. Então, segundo a astróloga, aí eu fui aqui falando, né, também tem menções na mitologia mesopotâmica e hebraica e na astrologia. Também tem um ponto na astrologia, um ponto virtual, que é o apogeu. É porque a luz aqui tá piscando, tipo Stranger Things. Tem um apogeu, o momento em que a Lua está mais distante da Terra
esse ponto virtual no mapa astral, eles fazem lá nesse cálculo, tem também todo um simbolismo, que a astrologia é simbologia, né? Então eu quis trazer aqui para vocês, né, como eles colocaram o nome na série, que não tá lá na Bíblia, né? Eles colocaram isso, eles chamando Maria Madalena de Lilith, por conta de todo esse contexto aí, toda essa conexão que tem. A astróloga Cláudia Lisboa, ela vai falar que Lilith é uma figura mitológica com raízes no Antigo Testamento, reconhecida como a mulher de Adão. E antes mesmo de Eva, né? Questionadora, olha o perfil para as meninas aí principalmente, né? Ela reivindicava seus direitos, e tudo é mitologia, tá, gente? E também seu prazer, o que não era aceito por ele. Assim foi expulsa do paraíso. Ela que diz expulsa. Uma outra astróloga já disse que ela que decidiu ir embora, largou Adão. Seu mito nos fala sobre a expressão do desejo feminino que não se submete, não abaixa a cabeça e pode acabar pagando um preço alto como a solidão. Então ela prefere ficar sozinha do que ter que fazer aquilo que, sabe, se meteu com aquela questão ali que para ela é preciosa. Então Lilith é conhecida como a lua negra por se tratar de um ponto virtual na órbita lunar em que se encontra mais longe da Terra. É o exílio. Então essa é a relação, né? O exílio, onde ela está mais longe da Terra, com esse exílio da figura mitológica que prefere ficar isolada e sozinha do que ter que se submeter aos caprichos do homem. Ela é símbolo de emoções e desejos que reprimidos escondemos. Então, quando Jesus vai lá encontrar ela, e aí é interessante, voltando para a série assim mesmo, né? A gente vê na série os romanos cobrando impostos, toda aquela necessidade que eles têm de receber o Messias, aí tem até uma pichação, que agora eu não anotei exatamente como tá, mas está lá escrito no muro, quando o Messias vir, vai expulsar os soldados romanos, que é super importante para a gente entender o Evangelho e a crucificação de Jesus, porque eles esperavam um Messias que fosse um líder político, que fosse salvar eles do Império Romano. E não foi o que aconteceu, né? E Jesus está lá tranquilão, na dele, vai na taverna, diz que Maria Madalena, aquela bebida que ela escolheu não é para ela, né? Que quem queria beber, na verdade, não era ela. E ele chama ela assim, né? Vai atrás dela, porque ela também primeiro levanta, e ele consegue. Antes dele, Nicodemos tentou, mas não conseguiu, e disse que somente o próprio Deus conseguiria. Por quê? Para expulsar esses seres, né, que estavam, essa influência espiritual que estava ali perturbando Maria Madalena, ele precisava a pessoa, né, ter autoridade moral. E Nicodemos não tinha toda essa autoridade. Afinal, ali não era eram 7 demônios, né, segundo a Bíblia. Jesus então encontra ela, expulsa, né, livra ela dessa influência espiritual que havia dominado ela e atormentado, que Nicodemos não conseguiu afastar. A série também traz Nicodemos com todos os seus conflitos e questões sobre Deus, né? Será que ele compreende realmente Deus? Será que tem muita coisa ainda para aprender? E a esposa dele diz que ele não pode demonstrar essa fraqueza, essa dúvida para os outros, que ele precisa ser ali, ficar firme, né? Que espera um professor erudito, não um tolo, duvidoso e blasfemo. É interessante, né? Como esse mundo de todas as certezas, mais ali retratando, por mais que não seja algo que esteja escrito na Bíblia, eu imagino, mas que é muito comum agora, né? Por que eu tenho que afirmar que eu tenho total certeza sobre algo? Não, a gente está estudando, a gente está tentando aprender e a gente vai mudando. A cada tentativa de aprendizado do Evangelho, a gente vai entendendo de uma outra forma e, de preferência, a gente vai se aperfeiçoando, né? Com a vida. Então, a gente é apresentado a Mateus, que é o publicano, cobrador de impostos, e aos pescadores Simão e André, que também parece que eles estão ali meio que num rolo com Quintus, que é o pretor de Cafarnaum. Tem uma questão ali com impostos e tal. Aí eu já percebi assim, né, não querendo já falar mal deles, que tem ali uma história meio esquisita e que pode ser que é interessante para a gente ver que não eram homens, santos, sabe? Assim como nós também temos os nossos problemas, os nossos defeitos. E aí Maria Madalena também, antes de ser, trazendo para o nosso estudo intuição, antes dela ser liberta, né, por Jesus aí desses demônios, dessa influência espiritual, ela tem vontade de se suicidar, mas quando ela chega lá num precipício, ela vai olhar para cima e vai ver um pássaro que eu não consegui identificar qual é, e ali é como se ela tivesse uma intuição, né, de que poderia receber o Salvador, alguém que pudesse livrar ela daquilo. Então a gente tem aí esse Jesus acessível, finalizando já, né, gente, que vai dar 9 horas,
esse Jesus acessível que está ali próximo de todos. A crítica sobre a série é a respeito disso. Quem quiser, né? Depois eu vou colocar de novo nos stories o link, o nome da série direitinho para quem quiser acompanhar. A gente vai trazendo para cá, batendo papo a respeito, né, disso. Lembrando que Maria Madalena foi uma figura super importante que depois passa a seguir Jesus, né, que se converte, que muda a sua vida. Ali ela não é tratada como uma mulher do comércio do sexo, mas Divaldo traz isso no livro Sexo e Consciência. Eu sempre menciono para vocês aqui, né, nas lives sobre esse livro, e nunca ele está na minha mão, né? Ele dizia-se que aquela mulher era portadora de 7 demônios. Numa interpretação moderna, poderíamos dizer que ela apresentava severos transtornos de comportamento, que eram acentuados pela influência negativa de entidades espirituais perversas. Em outras palavras, ela era, ao mesmo tempo, portadora de transtorno psiquiátrico e de obsessão espiritual, ou seja, as duas coisas que Divaldo relata, ele tem essas informações dos espíritos, né, que ele já teve contato. E depois, numa outra parte, ele vai contar a história de Maria Madalena, assim, uma história muito longa. Só estou trazendo, assim, os detalhes para vocês. Ela alternava esse estado de prostração total com um surto de exaltação, de alegria esfuziante. Em alguns momentos ela se fechava e ficava assim, sem fazer nada. Isso ele vai relatando aqui, né? Numa linguagem da psiquiatria moderna, podemos entender que Maria de Magdala era portadora de transtorno afetivo bipolar, pois ela caía na depressão profunda e subitamente entrava em um estado de humor superexcitado. Mais para frente, eu vou voltar a ler esse roteiro, esse capítulo sobre Maria Madalena, e vou voltar a ler as apostilas que eu tenho do Evangelho, que assim eu consigo trazer mais informações para vocês. Mas hoje eu também não sabia como é que ia ficar o tempo da live, né? Já que é a primeira, que é a piloto, não sabia como é que ia ser a experiência. Então, assim, agradeço a vocês demais, né, pela atenção. Foi um prazer estar com vocês. Quem chegou depois, assim que possível, assista ao começo, que eu trouxe a visão científica da intuição, a visão de Jung, a visão da neurociência. E agora a gente estava falando sobre a série The Chosen, Os Escolhidos. Eu agradeço a Alaine Lino, analista junguiana, tá ficando trava-língua mesmo. Alaine Lino, analista junguiana, minha amiga, que me indicou o artigo que eu li para vocês aqui. Agradeço ao meu amigo Diego Sfran, que me ajudou, Diego Sfran Lopes, jornalista e fotógrafo, que me incentivava há anos para eu criar algo nesse sentido. E quando eu passei para ele as minhas ideias, falando sobre conexão, ele deu o nome Conexões. Então, assim, Deus ajuda o homem através do homem, e agradeço a todos vocês também que, de certa forma, contribuíram quando eu ficava fazendo as perguntas, as enquetes, falando no privado com vocês sobre a minha ideia, né? Para mim, foi muito bom. A gente vai melhorando, vai moldando a série, né? A série de lives, conforme for passando, para ficar bom para mim, para vocês, né? Para o tempo passar de uma forma agradável. E sempre que possível, né? Mais para frente, com tempo, com organização, eu vou tentar trazer alguns convidados, para não ficar só eu aqui, trazer alguns especialistas, né? Agradecer a Sônia, que está sempre presente, embora ela tenha chegado atrasada, ela participa de todas as lives. Vou ter que agradecer a todo mundo. Rainê, agradecer o Nando, que também estão em todas as lives. Agradecer o El, que mandou para várias pessoas a live, mandou as perguntas. A Grazi e a Rô, do Centro Espírita, que estão aqui. O Luiz, eu não sei se ainda está, mas que também entrou. Muito obrigada, gente, é claro. O Alan também, que mesmo com Covid, com a cabeça doida, sem entender nada, o Alan ficou ali, ouvindo o que eu estava falando e não entendendo nada. E aí, para a gente terminar, né, eu vou trazer aqui uma frase para vocês de Steve Jobs. Obrigada, Rô. A Rô está presente até agora. Steve Jobs diz o seguinte, diz a internet, aí eu vou trazer aqui para vocês, né? A internet diz que ele disse, né? É um perigo esse momento. Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar sua voz interior. E mais importante, que tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo mais é secundário. Steve Jobs. Muito obrigada pela audiência de vocês, espero vocês na próxima, e aí depois eu vou definir se vai ser daqui a uma semana ou daqui a 15 dias. Beijo, gente!